Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Olá, amigos do programa Raízes de Espanha. O início do mês de outubro foi bastante movimentado lá pelos lados da Casa de Espanha, com a realização de exposição de fotos, de baile, de jantar festivo e de cursos. Já no dia 1º, o nosso presidente Luiz Ramírez esteve em audiência com o prefeito Antônio Carlos Panunzio, iniciando os entendimentos para uma visita de representantes da Universidade de IESE a Sorocaba, bem como o estabelecimento de um intercâmbio com a Espanha na área tecnológica. Aproveitou a ocasião para fazer um relato das realizações e dos planos da Casa de Espanha, culminando com um pedido de colaboração da Prefeitura no custeio de novos projetos. A série de eventos Cuentos para Sonhar, que desvendou a vida de Federico García Lorca, muda de enfoque a partir do próximo dia 19, quando iniciará a leitura da vida de Lazarillo de Tormes, suas fortunas e adversidades. Trata-se de um romance espanhol anônimo, datado do século XVI. Quem estiver interessado deve providenciar já a sua inscrição na Casa de Espanha. As vagas são limitadas. Os encontros das famílias de descendentes espanhóis estão cada vez mais frequentes em Sorocaba. Temos notícia de reuniões realizadas já pelas famílias Izquierdo, Crespo Gonzalez, Calvo Ramírez e Corraleiro. Agora, o senhor Juarez Leite Oliveira acaba de me informar que a família Calderon tem um encontro marcado para o próximo dia 15 de novembro na Chácara Filomena, na rodovia Raposo Tavares. São aguardados cerca de 200 participantes da Espanha, da Argentina, de São Paulo e Sorocaba. A história da família Calderon começa com Isidoro Calderon Munhoz, um pequeno pastor de ovelhas da cidade de Alcaldete de la Jara, província de Toledo, na Espanha. Ele nasceu em 1865, casou-se 2 vezes e em 1913, seguindo a corrente imigratória, veio para o Brasil com seus 7 filhos, viajando no navio Rio Amazonas. Os filhos do primeiro casamento foram para Mendonça, na Argentina, e os do segundo, com Elisa Valero Martinez, Cláudia, Luísa, Serafim e Lúcio, vieram para o Brasil. Foram enviados inicialmente para Córrego Rico, na região de Jaboticabal, onde trabalharam na cultura de cana-de-açúcar, na fazenda Tamoio do senhor Pedro Morgante. Aí fizeram um pé de meia e se transferiram para Sorocaba, comprando um pequeno sítio na estrada de Salto de Pirapora, ali nas imediações da Chácara Santa Maria. Plantaram laranjas, que era a economia mais importante de Sorocaba nessa época. Com os lucros, compraram casas de aluguel, que passaram a ser o sustento do casal de velhos, enquanto que os mais novos se dedicavam a outras atividades. No Brasil, o casal Isidoro e Elisa tiveram mais 3 filhos, Francisco, Jacinto e Maria, somando 11 filhos com geração no Brasil e na Argentina. Assista agora a abertura da exposição de fotos antigas das famílias espanholas. Com a palavra, o presidente da Casa de Espanha, Luiz Ramírez. Bom dia a todos os presentes. Nós estamos aqui nesse momento reunidos para mais um evento histórico da nossa Casa de Espanha. É mais um sonho realizado e a gente tem que dizer que a gente vive de muitos sonhos na nossa Casa de Espanha mesmo. Essa exposição de fotos que vamos ver agora são fotos das famílias quando das suas imigrações, ou pouco depois que aqui chegaram, né? Poucos anos depois. E o que é muito interessante de tudo isso aqui é verificar
né, na quantidade de pessoas que existiam, que vieram imigrantes para Sorocaba. Eu sempre falo isso, e Sorocaba é uma das maiores imigrações do Brasil, né? E a Casa da Espanha não podia deixar de resgatar essa memória e fazer com que isso torne-se vivo a nossa comunidade sorocabana totalmente. O Sérgio Coelho, nosso diretor cultural aqui, fez um trabalho maravilhoso. Nós estamos aí com muitas fotos, mais de 60, né? 62 fotos, né? Que vai, sem dúvida, dar um começo de resgate dessas famílias. Nós sabemos que tem muito mais famílias. Espero que essas famílias colaborem com a Casa da Espanha, fornecendo lá suas fotos antigas, para que a gente possa realmente ter uma memória fotográfica dessas famílias também aqui na nossa Casa da Espanha. Isso fazendo parte do nosso escopo, que é também esse lado das raízes das famílias espanholas aqui em Sorocaba. Nesse momento, então, eu quero convidar meus diretores a que a gente, juntos aqui, possamos, então, dar por inaugurada a nossa exposição de fotos. Por favor, todos aí. Vamos lá, gente. Beleza? Puxando. Aê! Obrigado, valeu! Então, está aberta ao público de Sorocaba, não só os associados da Casa da Espanha, mas a comunidade toda de Sorocaba, está aberta a nossa exposição de fotos. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet: Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Estamos de volta aqui na exposição de fotos antigas das famílias espanholas e vamos ouvir um descendente de espanhol que está aqui representado pela fotografia do avô dele e do pai dele. Estamos falando com Enil Boris Barragan. Certo. Você já viu a sua foto aí, a foto da sua família, Enil? Já. Primeiro, meus parabéns. Uma amostra realmente fantástica, muito bem elaborada, demonstrando a pujança dos espanhóis, não só no Brasil, mas principalmente em Sorocaba. Muito bom. Né? A foto do meu pai com meu avô, ela é do começo dos anos 20 do século passado, no Jardim dos Bichos da época. Né? Onde ficava o Jardim dos Bichos? Hoje é a Praça Frei Baraúna. Ah, né? sei. Então, a gente tem a oportunidade de notar, não só pela foto do meu avô com meu pai, mas também nas outras fotografias, que não vieram espanhóis simplesmente
especializado no trabalho daquilo que é o mais importante da vida, que é a terra. Vieram outras pessoas com extraordinário conhecimento da criação de gado, da produção e até um pouco de intelectualidade, o que nunca foi perfeitamente ressaltado em todas as migrações e imigrações que houveram aqui no país. Mas as fotos dão bem essa noção. O Barragan, conta a trajetória do seu avô quando ele veio da Espanha, para onde ele foi, o que ele fez aqui em Sorocaba. O meu avô não saiu naquele normal que era na época de sair por Gibraltar, né? Há alguma coisa de lenda dentro da família, porque ele não saiu da Espanha, ele saiu da França. Né? Sei que muitos dos que vieram para cá queriam ir para a Argentina e acabaram ficando aqui no Brasil. Ele não, ele veio especificamente para o Brasil. O nome dele era Vitorino, né? Victoriano Barragan. Né? Então, veio, trabalhou, ele era um homem de nível cultural muito elevado em relação a muitos brasileiros daqui. Corre dentro da família que ele era estudante universitário e que deve ter feito algumas besteiras e foi obrigado no passado havia muito duelo por causa de mulheres, né? Então, da família diz que é isso, né? Nunca tive essa liberdade de conversar com ele. Ele veio para cá, foi feitor, foi administrador de fazenda e logo depois entrou na Sorocabana e foi chefe de assentamento de trilhos da Sorocabana, daqui a Itararé, de Sorocaba a Itararé, ramal de Itararé, e um pouco do ramal de Botucatu, inclusive dos assentamentos do trilho da própria Serra de Botucatu. E o seu pai nasce aqui no Brasil? Meu pai nasceu aqui no Brasil. Meu pai é o caçula, né? Meu pai é o caçula, né? O meu avô conheceu a minha avó em Bofete, que trabalhava numa fazenda lá em Bofete, roubou ela dos pais. Meu pai disse que foi no casamento dos pais dele, isso era típico da ocasião. Ele era um homem muito forte, muito valente, para ser... O assentamento de trilho, a gente dá para ver nos filmes americanos, eram homens fugitivos que iam nessas pontas de trilho. Então o cara precisava ser muito valente, muito forte para enfrentar e pôr ordem em toda essa situação. Quando terminou isto, ele veio trabalhar nas oficinas da Sorocabana. Ele foi ferramenteiro, ele montou a ferramentaria da Estrada de Ferro. Não se conhecia essa situação de fabricar peças, era tudo importado. Então foi um início muito promissor, inclusive da própria indústria brasileira, as oficinas da Estrada de Ferro Sorocabana aqui em Sorocaba. Tanto assim que na segunda fase industrial de Sorocaba eles vão buscar os ferramenteiros na ferrovia. Na ferrovia. É isso mesmo. E seu pai, ele veio quando para Sorocaba? Meu pai nasceu em Itapetininga, quando meu avô estava construindo o ramal, nasceu em 1911, e meu pai, logo depois vieram para Sorocaba, e meu pai passou praticamente toda a sua juventude e até 1933 ele viveu em Sorocaba. Depois casou-se com uma itapetiningana e evidentemente foi morar em Itapetininga, mas nos últimos anos de vida veio terminar sua vida aqui em Sorocaba, que ele amava. Parece-me que sua mãe era poetisa, né? Minha mãe era poetisa, entre outras coisas, né? Tem até livros editados. Livros editados de poesia. Ela escreveu romance, escreveu muitos contos em jornais, na cadeia de
de imprensa do Santos e Santos Publicidade. Sim. Ele escreveu para mais de 70 cidades aqui do estado de São Paulo. Muito bom, mas ela não era espanhola, né? Não, é filhas de italianos. Filha de italianos. Muito obrigado, Barragan, pela sua participação. E agora vamos continuar a nossa visita à exposição. Quem agradece o convite sou eu e vamos juntos porque merece ser visto. E agora vocês aguardem que no próximo bloco nós teremos novos depoimentos sobre as fotos aqui da exposição. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Estamos de volta ao programa Raízes de Espanha e agora nós vamos conversar com Dona Maria Navarro de Abreu, que tem várias fotos aqui expostas, né, Dona Maria? Sim. A senhora tem a foto da família Da do seu família pai de papai e família de mamãe. É. e seu pai também como comerciante Como de cebola. comerciante de cebolas, é. Isso. Ele tinha um armazém perto do mercado, né? Quando que os navarros vieram para Sorocaba? Devia ser entre 22, 23, por aí. 1922 ou 23, por aí. E eles vieram fazer o que aqui em Sorocaba? É porque trabalhavam nas fazendas de café. E então essa cidade oferecia muita terra para plantar, então eles vieram, né? Para Sorocaba, que diz que era uma cidade muito boa. Eles vieram para cá todos, né? Os familiares. E eles já vieram para o Além Ponte? Já vieram para o Além Ponte. Moraram na Vila Hortência, né? Umas casas lá. Meu pai era já da rua Assis Machado. E a mamãe era da rua Comandante Salgado, Vila Hortência. Parece-me que era ele que plantava e ia com a carrocinha vender na cidade inteira. Era seu pai? Não, o que ia vender era meu avô, o pai dele. O seu pai avô. dele plantava e ia vender na rua. E mais tarde ele se tornou comerciante. O papai que se tornou comerciante. É. E o meu avô tem uma curiosidade, que plantando a roça e trazendo na cidade, ele juntou dinheiro, ele comprou uma casa para cada filho. Cada filho recebeu sua casa, ele comprou. Só na verdura? Só na verdura, vendendo verdura na rua. E daí é seu pai, então, que depois começa com a cebola? Meu pai começou com um armazém de cebola e vendia cebola, essas coisas de sacaria mesmo, né? Depois ele foi melhorando, foi comprando. Daí já comprou 3 casas para cada filho? É isso mesmo. Trabalhando com cebola? É, isso, foi assim. Então, e também ele foi um comerciante muito perto do mercado, ele era atacadista, né? Depois o seu pai trabalhou mais com comércio, geral. Ele comprava, no começo ele começou com cebola. Aí depois ele ia nessas cidades que tinha muita plantação, Araçatuba, Pirigui, essas cidades, ele comprava um vagão de mercadoria e vendia no armazém dele. Vendia para os empórios pequenos que tinha, sabe? Comprava dele. Então ele lotava os vagões lá nessas cidades e os vagões despejavam aqui em Sorocaba? Aqui a Sorocabana trazia, né?
E ele vendia no armazém dele. E o seu, o Diogo Navarro, ele era o que seu? Primo. Seu primo. O pai dele era primo de meu pai. Então ele é primo segundo grau, né? O Diogo, da fotografia. Ele era fotógrafo, né? Era fotógrafo. Por isso que você tem bastante foto na sua casa da família, né? Eu tenho de noiva, uma beleza também, muito bonita. E quando que eles vieram da Espanha, de que região da Espanha eles vieram? Você lembra disso? Eles vieram é uma cidade lá pequena que chamava Oria, né? A província de Almeria. Acho que era um estado, Almeria, não sei. Seria um estado. Seria aqui nosso. Lá é província mesmo. Lá é província mesmo. Eles vieram de lá, pegaram o navio, e eles vieram, porque, não sei se era a época do Franco, não lembro, mas é que levavam todos os moços para a Revolução, soldados. Então eles vieram fugindo, porque cada família tinha 7 filhos homens. Essa era a época da guerra na África. Na guerra da África, isso. Então, e veio a família de papai, porque era 5 irmãos, 5 ou 6, e da mamãe era 7 irmãos, só uma mãe de mulher. Então eles vieram tudo fugindo, vieram de navio, né? Fugindo de uma convocação da guerra. E a minha avó conta que foram 40 dias de navio da Espanha até aqui. Puxa vida. E tinha gente doente no navio, aquela coisa, sabe? Era uma época muito difícil, né? Daí eles chegam no Brasil e vão para onde? Foram para uma cidade de São Manuel trabalhar na fazenda de café. Então eles ficam um período em São Manuel cuidando de café, daí que vem para Sorocaba. Aí que vem para Sorocaba. Tá certo. Vieram já para Vila Hortência, cada um arrumou uma casa e moraram lá muitos anos. Seu pai é Navarro, e sua mãe? Mamãe é Sola Ramírez. Meu pai dela chamava Francisco Sola Ramírez. E do papai era Navarro, né? José Navarro Fernandes. E nós temos foto aí também da família Sola? Tem família Sola que também. Seus pais. Então você está com uma família inteira aí, né? Família inteira, tanto do papai como da mamãe. Eles tiravam as fotos bonitas, né? Sim. Muito bem as fotos. A sua casa mantém ainda alguma tradição do tempo dos espanhóis, uma tradição de se vestir, uma tradição de culinária? Alguma coisa se mantém ainda na família? Ah, sim. Eu tenho alguma coisa, né, que é da família. E tenho da cozinha aquele pilão de bronze, né? Almiré. Almiré. Eu tenho que era da avó da minha avó. Então já é tataravó, tratavó, não sei. Bisavó, daí foi para minha avó, daí foi para minha mãe e agora está comigo. E na cozinha a senhora faz alguma coisa? Na cozinha eu faço bastante comida espanhola. Verdade? Faço pucheiro, faço bacalhau, né, do tipo que eles falam. Bacalhau, potarre que falam de espanhol. Faço muitas coisas de espanhol, faço sim. Aprendi com a minha mãe fazia muito bem também. E fala espanhol de vez em quando? Falo, corretamente. Xinga bem espanhol? Xingo, claro. Eu falo espanhol porque aprendi desde pequena, né? Escrever, eu escrevo muito pouco, mas eu leio. Tem uma curiosidade assim também, não sei se para contar agora. Quando eu tinha uns 7 anos, eu contei isso para você. Eu fui para a escola, escolinha isolada. E veio a minha avó, mãe de papai, e falou assim: "Las niñas no van a la escuela." Para tirar eu da escola, que mulher não era para ir para a escola. Bom, aí eu não saí, continuei. Fiz 2 anos, depois eu fui para o Visconde, fiz mais 2 anos, tirei diploma. Depois eu fiz datilografia, taquigrafia, fiz um monte de escola. Fiz 5 anos de escola profissional. Então a senhora era prendada? Era prendada. Eu costuro, bordo, faço tudo que é de arte. E aprendi tudo isso. Você imagina se eu não tivesse ido na escola? Eu era analfabeta, porque muita da minha família era tudo analfabeta. Se dependesse da vontade da sua avó? Eu era analfabeta. Mas quando eu tinha uns 8, 9 anos, vinha a carta da Espanha e ninguém sabia ler. Meus tios, tudo analfabeto. Então, eu li a carta em espanhol, com 8 anos. Então, eu fui privilegiada, eu tive... Até agora, né, me considero inteligente, mas a gente já não está tão que nem antes, né? Mas eu fazia tudo. Lia, costurei desde pequena,
Fiz uma escola profissional, né, que me formei. Eu vi na sua casa, tem bastante bordado. Tem bastante bordado. Né? Fiz um enxoval maravilhoso. Aprendi porque as professoras traziam livros da Itália para a gente aprender os bordados, sabe? Então eu aprendi muita coisa, muita coisa. A senhora não chegou a trabalhar na roça, plantar cebola? Não, eu não. Não. Eu já fui para a escola, depois eu entrei trabalhar na indústria Cianê. Ah, você trabalhou Eu na trabalhei Ciana. 12 anos na Santo Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio, é. E depois que eu casei, eu tive também escola de bordado, ensinei na minha casa. E fiz muita coisa já, muito. Bordei muito para enxovais de criança, bordei vestido até de noiva, tudo. Viu? A senhora fala bastante, né? Eu Você falo. falou que estava com medo até de falar. Eu e estou no falando fim, a mais. falou bastante. Pois é. Tá muito bem, viu, dona Maria? Tá. Gostei muito da Tá. entrevista com a senhora. A senhora Muito contou obrigada. acrescentou muita coisa É. na história da presença espanhola em Sorocaba. Então, e se faltou falar alguma coisa, né? Minha avó era uma mulher muito dinâmica e quando meu avô faleceu, a mãe de mamãe, ela costurava roupa de homem, terno de brim, né? Fazia, nunca foi aprender, mas ela fazia calça e paletó de homem, costurou muito e criou toda aquela filharada dele, todos moços foram trabalhar em Votorantim, né? Tudo à custa de muita luta, né? Muita luta, porque aquela época era tudo difícil, tudo né? difícil. Tempo da guerra, aquela guerra, acho que era do Hitler, a Segunda Guerra Mundial, Guerra. a única que tinha rádio na rua era minha avó. Então ela punha o rádio na porta e a rua inteira ia escutar a notícia da guerra. Curiosidade também, né? Dona Maria, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelas informações que foram bastante valiosas para nós. Muito obrigada ao senhor também. Muito obrigado por tudo que o senhor perguntou, que eu pude informar. E precisar de mim ou da Casa da Espanha ou o senhor, estou às ordens, tá bom? Muito obrigada. E com essa entrevista maravilhosa de Dona Maria, nós encerramos mais um programa Raízes de Espanha. Ama Fernández, por parte de mare, tu nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández. Você assistiu o programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista.